Oi, turminha do terceiro ano! Como vocês estão? Prontos para mais um encontro? Prontos para mais uma aula de geografia? Espero que sim, tá? Espero que todos estejam muito bem e que todos já tenham preparado seu cantinho aí de estudos, já estejam com o seu material em mãos, porque aí fica muito mais fácil da aula acontecer, né? E compreender melhor o conteúdo. Então, hoje, né, nós vamos aprender um pouco mais sobre esse mundo da geografia, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as paisagens, sobre as suas transformações, como ocorrem essas transformações. E para isso é necessário que você esteja com um livro em mãos. E outra, prestar bastante atenção na aula, ouvir com atenção, olha, fazer silêncio, prestar bastante atenção. Tá bem, turma? Então vamos lá. Cantinho de estudos pronto, tudo ok? Podemos dar o play aqui e começar? Então vamos lá. Pega o seu livro, seu livrinho, terceiro ano, né? Espero que todos estejam com o livro em mãos. E abram na página, deixa eu mostrar aqui, 43. Abra o seu livro na página 43. Aguarda aí um pouco. Hoje nós vamos falar sobre as transformações das paisagens pela natureza. Muitas vezes nós pensamos que as paisagens elas são transformadas apenas pela ação humana, mas existem ações da natureza, da própria natureza, que transformam as paisagens de um lugar. E hoje nós vamos conhecer algumas dessas ações que são capazes de modificar e de transformar uma paisagem, tá bem? Então, tire isso da sua cabecinha, se até então você apenas compreendia que a natureza ela é transformada apenas pela ação humana. E coloque agora que existem também ações da própria natureza que transformam as paisagens. Olha só, mas com isso eu não estou falando que o homem, que o ser humano não transforma a natureza. Veja só a diferença. Existe uma transformação que ocorre de forma natural, que é essa que é causada por ações da própria natureza, e existe aquela transformação que ocorre pela ação humana. A transformação ocorrida pela ação humana, geralmente ela traz muitos impactos, né? Ela traz muitos problemas para a natureza. E aquela ação que acontece pela própria natureza, elas não são capazes, né, de trazer impactos tão grandes como as ações humanas. Então, existem dois tipos de transformações da natureza. Aquelas causadas pela ação humana e aquelas que são causadas pela ação da própria natureza. Tudo bem? Deu para entender aí? Então vejam só, aí na página 43, nós vemos agora duas fotos, ok? Aí na página 43 vocês podem ver duas fotos. A primeira e a de baixo, né? Essa e essa. Que é essa que eu trouxe aqui, só que tá cortadinha, não tá toda. A ação dos elementos da natureza também transforma as paisagens. Podemos ver isso observando essas fotos que retratam o mesmo tipo de vegetação, né? O mesmo tipo de paisagem. O mesmo tipo de elementos da natureza, né? Aliás, as duas estão mostrando a vegetação conhecida como a caatinga, que é uma vegetação bem predominante aqui do Nordeste, que tem um período onde ela está verdinha, onde tem um período de chuvas, tem um período da seca, onde a paisagem ela muda. Então aqui nós podemos ver essas duas fotografias. Olha só, essa primeira aqui, onde nós podemos ver a vegetação bem verdinha, né? A vegetação bem verde, bem bonitinha assim. E nós observamos aqui essa outra vegetação, que é uma vegetação mais seca. A mesma vegetação, mas nessa outra paisagem, ela está mais seca. Ou seja, nessa primeira, essa foto foi tirada em um período de chuva, né? A chuva ela contribui para a vegetação. Então essa daqui ela foi tirada em um período chuvoso, onde as plantas elas crescem, elas ficam verdinhas, né? Nessa outra aqui, essa foto foi tirada em um tempo seco, né? Em um tempo sem chuva, né? Em um tempo mais seco, né? E aí a vegetação ela fica diferente,
né? Ela fica uma vegetação mais seca. Nós vemos muito pouco verde nessa vegetação. O que predomina mais é essa vegetação mais ressecada, as árvores mais secas, né? As árvores quase morrendo. Então, a ação da natureza que contribuiu para a modificação dessa paisagem, né? Que traz essas duas paisagens aí do mesmo lugar, foi as chuvas. A chuva e a falta da chuva. Então, a água da chuva ela é muito importante para a formação, né, para nos mostrar as paisagens, né, para a modificação das paisagens. E aqui nós podemos ver uma mais verdinha e a outra mais seca por conta da chuva e da falta de chuva. Aí tem uma questãozinha para vocês responderem na página 43, né, apenas uma questão, onde diz assim: marque um X na foto que mostra a paisagem da Caatinga no período de ocorrência de chuvas. Então, qual dessas duas paisagens aí, essa foto foi tirada em um período de ocorrência de chuvas? A primeira, onde há essa vegetação bem verdinha, bem bonita, ou a segunda, onde está essa vegetação mais seca, esse tempo mais ressecado, né? Essas árvores, essas plantas mais ressecadas. Isso mesmo, a primeira, né, que é onde está mais verde. Isso nos mostra que é o período chuvoso, o período de chuvas. Tá bem? Ok. Então, você vai lá e marca um X. Não precisa responder essa segunda questão, tá? Não precisa responder aqui no livro, né? Que observando as fotos acima, a gente pode descrever como era a paisagem da Caatinga no período da chuva, em janeiro de 2010, e como ficou no período da seca, em agosto de 2010. Aí nós podemos ver o quê? Que no período da chuva, né, como eu já expliquei, ela está mais verde, mais vistosa, né, uma paisagem mais bonita. E no período da seca, ela está aquela paisagem assim, sem graça, né? As árvores estão secas, estão morrendo, as plantinhas morreram, né? Apenas algumas poucas que sobrevivem, são resistentes à falta de água, elas conseguiram sobreviver. Nós podemos ver isso bem pouquinho aqui, olha, um verdinho bem acanhado, e lá ao fundo, um verdinho bem acanhado. Tá bem? Ok, então já compreendemos que a água da chuva, ela transforma a paisagem, né? Ela transforma a vegetação de um lugar que modifica, então, a paisagem. Agora, na página 44, olha só, página 44, nós podemos ver que a ocorrência, né, aliás, além da água, da chuva, existem outros elementos da natureza, outras ações da natureza, né, que podem também modificar as paisagens, que são os rios, os mares, o vento, o calor e a luz do sol, e aí nós vamos ver daqui a pouquinho alguns desses exemplos. Aí, a ocorrência de chuvas intensas, né? Aqui nós podemos ver também uma outra paisagem que foi modificada por conta da chuva. Porém, nesse momento, a chuva ela não alterou a vegetação, mas ela modificou a paisagem. Vocês podem ver aí na página 44, olha aqui, essa mesma fotografia que está aqui na tela. A ocorrência de chuvas intensas pode provocar o deslizamento de terras em áreas de terreno inclinado, como os morros. Olha aqui. Aqui nós podemos ver que essa parte aqui está sem vegetação, né? Como que a vegetação foi retirada. Mas essa vegetação ela sumiu daí por conta do deslizamento de terra, né? Uma grande quantidade de chuva, né, torna o solo encharcado, o solo fica encharcado e escorregadio. E isso provoca que grandes porções de terra deslizem para as partes mais baixas. Ou seja, uma grande porção de terra ela deslizou lá da parte mais alta desse morro para a parte mais baixa. Isso por conta de um encharcamento no solo. O solo ficou cheio, pesado, com bastante água. E aí essa terra ela vem e desliza e acaba modificando. Olha só como esse morro ficou totalmente diferente, né? Aqui era tudo verde e ele ficou totalmente diferente, porque essa terra ela deslizou, olha só, e veio aqui e acabou também atingindo as construções que tem aqui embaixo. Essas construções elas foram atingidas, né, por conta desse deslizamento de terra que acabou provocando essa modificação e essa alteração na paisagem, tá bem? Aí nós podemos avançar um pouquinho também e ver que a água do mar, ela também modifica a paisagem. Vocês podem ver aqui embaixo, nessa segunda
essa segunda imagem aqui. Como é que essa água do mar modifica a paisagem? Observe aqui essa praia, né? Com bastante pedra aqui embaixo. As ondas do mar provocam o desgaste das rochas que estão à beira-mar, formando intensos paredões, chamados de falésias. Olha só, o movimento das ondas do mar, constantemente, o tempo inteiro, batendo no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, olha só, né? A onda ela vai batendo intensamente no mesmo lugar, né? O tempo inteiro sem parar. Acaba modificando, acaba fazendo com que as rochas se desgastem, olha só, elas caem, olha aqui quantas rochas por aqui, e formam esses paredões. Esses paredões aqui são chamados de falésias, né? Esses paredões eles são formados pelo desgaste das rochas desse lugar. As ondas do mar batendo constantemente, né? Nesses paredões e fazendo com que as rochas elas se desgastem, elas vão caindo. Olha aqui, vai ficando aqui, olha. E formando esses paredões chamados de falésias, tá bem? Então, nós vimos que a água da chuva, ela pode transformar a vegetação, né? Quando tem chuva, a vegetação fica mais verdinha. Quando tem a falta de chuva, a vegetação fica seca, fica ressecada. E aí nós vimos também que a água da chuva pode encharcar o solo, provocando deslizamento de terra de lugares mais altos para mais baixos, modificando também, alterando a paisagem. E a água do mar. A água do mar ela é capaz de modificar e de transformar uma paisagem. Olha só aqui, né, formando esses paredões, essas falésias. Aí nós temos outro fator que também contribui para a alteração, para a modificação de uma paisagem. E esse outro elemento da natureza, essa outra ação da natureza são os ventos. Como é que os ventos podem contribuir para modificar uma paisagem? Olha aqui esse paredão. Olha esse buraco que tem aqui nesse paredão. Vamos lá. Vocês podem abrir na página 47, certo? Na página 47 nós vamos falar sobre isso. O movimento do ar, ou seja, o vento, ao se deslocar, carrega partículas de areia e de cascalhos da superfície. Então vai lá, né? O vento vem carregando essas partículas. Essas partículas, ao serem movidas pelo vento, se chocam contra diferentes formas de relevo. Então ali elas vão batendo, olha só, contra esses paredões aqui, olha. Vai batendo, né, contra as formas de relevo que tem ali naquela região. Ao longo do tempo, né, com o tempo, essas formas de relevo são desgastadas, são continuamente modificadas. Olha aqui, né, muito tempo, esse vento, né, trazendo essas partículas, batendo aqui nessa forma de relevo, nesse paredão aqui, e vem constantemente. Com o passar do tempo, né, essas formas de relevo são desgastadas. Olha aqui. E aí vai sendo modificadas. Elas vão sendo modificadas dessa forma aqui, belíssima, né? Que nós temos aqui, que é da Pedra Furada, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Isso aqui é, gente, e não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, tá bom, meus amores? Não é uma coisa que vai acontecer assim, começou agora e amanhã já vai estar modificado. É uma ação constante e que leva um tempo para se mostrar, né? Para aparecer essa modificação. Então, essa ação vai ser constante e com o tempo, essa modificação essa transformação nas formas de relevo vai aparecendo. Então, olha aí, o vento também contribuindo para a modificação das paisagens. Tá vendo? Que existem vários elementos da natureza que modificam as paisagens. Outra coisa também que o vento pode causar. Olha aqui, que destruição. O vento, ele, quando ele se desloca rapidamente, né, com grande intensidade e velocidade, ele também transforma as paisagens. Aí, né, a força do vento, nesse caso, chega a derrubar árvores, chega a destruir casas, pontes, lavouras e causar vários danos. Então, o vento, quando ele vem com uma velocidade muito forte, né, uma intensidade muito forte, uma velocidade muito forte, ele acaba derrubando árvores, ele acaba destruindo, derrubando casas, ele acaba transformando drasticamente também uma paisagem. Então, as paisagens elas podem ser modificadas constantemente, né? E dependendo da velocidade desse vento, lá anteriormente, quando nós vimos, é um vento que vai acontecendo, né? Lentamente, é um processo que vai acontecendo lentamente.
porque o vento ele vem ali com a sua intensidade mais fraquinha. Porém, quando ele vem muito forte, né, e muito intenso, ele acaba destruindo o que vem pela frente, né? E aí tem lugares que acontecem ventanias, essas ventanias, esse vento muito forte, e acaba destruindo, às vezes chega a destruir até cidades inteiras. Nós podemos ver aqui, ó, também na página 47, essa foto, né? De um lugar totalmente destruído pela ação dos ventos. Aí existem outros elementos também, outras ações da natureza, que também transforma o município, desculpe, que transforma também a paisagem, que são os terremotos. Isso, os terremotos, eles são capazes de transformar também uma paisagem. Algumas transformações nas paisagens terrestres são provocadas por movimentos originados no interior do planeta. Aí você pode abrir o seu livro agora na página 52. Olha aqui, página 52. Então, movimentos que acontecem lá no interior da Terra, né, eles são capazes de modificar uma paisagem aqui em cima, né? É capaz de modificar uma paisagem aqui, né, na superfície da Terra. Esses movimentos causam abalos ou tremores que são sentidos na superfície da Terra. Né? Então, são abalos, são tremores, né? São movimentos que acontecem lá no interior e que são sentidos aqui na superfície da Terra. Esse fenômeno é chamado de terremotos. São os terremotos, né? É chamado terremoto. Quando os tremores são muito intensos, acontece terremotos o tempo inteiro, tá, gente? Porém, alguns são mais intensos que outros. Quando esses movimentos, né, lá na Terra se tornam mais intenso, acaba trazendo também, se mostrando mais intenso aqui no interior, aqui na superfície, e acaba, né, transformando o relevo de um lugar, por exemplo, com a abertura de fendas no solo e podendo destruir até construções. Olha aqui, né, uma pista, né, uma estrada que foi totalmente destruída, né, fendas, né, esses buracos enormes foram abertos, né, que são essas rachaduras, foram abertas e transformaram então a paisagem desse lugar, transformaram o solo desse lugar. Então, aqui foi um terremoto muito intenso, né? Um terremoto bastante intenso, foi um movimento muito intenso lá no interior da Terra, que foi sentido aqui na superfície e que acabou transformando essa paisagem. Então, aí não foi uma ação humana, foi uma ação causada pela natureza, né? Foi uma ação natural. E aí ocorreu então essa transformação. Fendas foram abertas, né? O solo foi modificado, o relevo foi modificado desse lugar e aí ocasionou nessa transformação na paisagem. Nós temos também outra ação da natureza que transforma a paisagem. Podemos ver na página 53. Olha aqui. São os vulcões, né? O vulcão. O vulcão, né, ele também transforma uma paisagem, transforma o relevo, modifica o relevo de um lugar. Além dos terremotos, né, os movimentos que ocorrem no interior do planeta podem provocar a saída do magma. E o que é o magma? É um material pastoso, né, como se fosse uma pasta quente, né, bastante quente, que existe no interior da Terra e que, dependendo do movimento que acontece lá no interior, elas são expelidas, são lançadas para o exterior da Terra, para a superfície do planeta. E chega a atingir a superfície, transformando a paisagem do lugar. O magma, ele chega até a superfície da Terra por meio dos vulcões. Olha aqui, nós podemos ver aqui uma erupção vulcânica acontecendo, olha só. Né? E o magma é expelido, né? Ele é lançado para fora. E quando ele sai de dentro da superfície, o magma ele se resfria. Né? Quando sai lá de dentro, que chega aqui na superfície, se resfria, endurece e transforma as rochas, que dão origem a novas formas de relevo. Né? Então, o magma, quando chega aqui fora, ele endurece e acaba transformando esse relevo, né? Dando origem a outras rochas, né? Transformando essas rochas, dando origem a outras formas de relevo. E aí a paisagem que até então era vista de uma forma, vai ser observada de outra forma, porque ela foi transformada.
transformada. Então, as paisagens elas são intensamente transformadas pelas ações da natureza. Então, tenha isso em mente. Não é apenas o ser humano que transforma a paisagem. Claro que transforma bastante, né? Como nós estudamos anteriormente. Porém, existem também ações da natureza que são capazes de transformar as paisagens, tá bem? E dependendo, né, dessas ações, algumas ações são até provocadas, né? Algumas modificações acontecem por conta das modificações já trazidas também pelo ser humano. Porém, hoje nós estudamos sobre as transformações nas paisagens causadas pela própria natureza, como a água das chuvas, a água do mar, o vento, né, os terremotos, os vulcões. Então, tudo isso são ações da própria natureza que acabam transformando as paisagens de um lugar. Ok? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar lá em contato com sua professora, com o seu professor, tirar todas as suas dúvidas, tá bem? Ou assistir mais uma vez esse vídeo, assistir as aulas anteriores para ir assimilando melhor o conteúdo, né? Para ver o que nós estamos estudando aqui está relacionado às aulas anteriores. E aí você vai poder compreender melhor o assunto estudado, tá bem? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Fique com Deus. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!